beleza? Sejam bem-vindos a mais um Café com Barbeiros. Depois de muito tempo, estamos de volta. E aí, Reis, bom dia, beleza? Como é que você tá, mano? Bom dia, Bruno. Tudo bom, irmão? Cara, saudade, hein? Tempo que a gente não conversava. E pra galera que tá chegando agora, é claro, né? A gente conversa mais durante os podcasts que durante o nosso dia a dia. A gente tem um dia tão corrido que hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui e, claro, conversar com vocês também, né? E o tema de hoje, Bruno? Cara, o tema de hoje é qual o melhor momento para abrir uma barbearia? Eu acho que é um tema muito importante, é um tema muito legal e vai pegar aí com base no que a gente já tem, né? Hoje somos empresários e o que você acha, Reis, na sua Cara, opinião, qual que é o e melhor momento? o que é legal, Bruno, é porque assim, ó, a nossa história é uma história totalmente diferente, né? Tu sabe disso, né? Eu Sim. fiz o curso e abri. Tu realmente aprendeu a arte, né? Tu desenvolveu a tua arte para depois abrir a barbearia, que eu acho. Depois eu falo o que eu acho, vamos desenrolar aí e vamos falar com a galera. Certo. Bora lá. Não, solta aí já, mano. Na sua opinião, qual que é o melhor momento, o momento ideal de abrir a barbearia? Você acha que o ideal é fez o curso, já abre, já tem que abrir a barbearia? Não. Não, cara, eu acho que eu fiz foi um pouco de loucura. Na verdade, a gente é um pouco mais velho, então a gente pode arriscar um pouquinho mais. A gente já deu bastante cabeçada na vida aí, vamos dizer assim, já erramos bastante, já acertamos bastante. Então a chance da gente acertar de primeira é um pouquinho mais fácil. Para quem está começando agora, eu digo principalmente para quem é muito jovem, né, Bruno? O ideal é fazer o que o Bruno fez, galera. Pegar a bagagem, trabalhar, realmente entender um pouco do mundo da barbearia, né? Como funciona a gestão. Claro que é, é muito difícil, né, cara? Tipo, de onde eu vim, assim, um ramo totalmente diferente, chegar e abrir uma barbearia, pensar nos custos dela, né? Então a gente não tinha nem noção. Eu fui no dia a dia, fui aprendendo, fui errando muito. E hoje, tá, depois de 5 anos de barbearia, que eu comecei a fazer uma gestão um pouquinho mais responsável, um É pouquinho mais verdade. separada, tudo separadinho, para a gente conseguir dar continuidade na vida, né? E tentar crescer um pouquinho mais também. E conta pra Eu já, gente, Bruno, como é que é essa história de empreendedor, né? Abrir sua própria eu barbearia. já quero Parabéns, irmão. Merecido, tá? Parabéns. Obrigado, irmão. Eu já quero aproveitar esse tema depois também, a gente já entrar num tema que eu sei que é um tema que vai Polêmico. dar conflito, mas a gente vai chegar nesse tema depois, que é a ordem de chegada ou agendamento. Bora. Vamos chegar nesse tema aí que vai dar um conflito. Cara, sinceramente, assim, ó, eu acho que o ideal é você terminou o curso de barbeiro, não abra a sua barbearia ainda. Por mais que você tenha o dinheiro e tenha o capital. Busque uma bagagem primeiro, tente trabalhar em, mano, várias barbearias que você puder, tá? Não só em uma. Tenta ir em uma, fica uns 3 meses, 6 meses nela, muda para uma outra barbearia. Por quê? No dia a dia você vai pegar muito mais bagagem ali, muito mais prática e técnicas diferentes. Porque assim, o legal da barbearia é que existem muitas técnicas diferentes e cada um trabalha de um jeito. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito com pessoas assim, tipo japonês, coreano, pessoal da Turquia, aprendi a fazer um navalhado com a gilete uma navalha da Turquia que eu acho muito legal. E muitas dessas técnicas eu peguei e aprimorei ali ao meu jeito de trabalhar. Eu peguei um pouco de melhor de cada uma e trouxe para mim. E quando eu abri a barbearia agora, chegou, né? Tive a possibilidade de abrir a barbearia e abrimos a Falcons Barbershop. Eu e o Eduardo, posso contar um pouco mais para vocês depois. E quando a gente abriu a barbearia agora, há uma semana atrás, hoje é sábado, está fazendo 8 dias que a gente abriu a barbearia, e a gente já tinha muito mais experiência ali no ramo da barbearia no geral, para atender os clientes e para captar clientes também, para gerir o negócio, que é totalmente diferente. E para a Divulgar, né, gente, Bruno? sim, para a gente é um desafio totalmente diferente, porque não entra só o fato de você empreender, né? Entra o fato de ser um idioma totalmente diferente. A gente está em um país totalmente diferente, onde é mais burocrático, a gente não conhece as leis, então tipo, tá sendo um desafio bem legal, bem bacana, mas muito produtivo. E assim, eu só não abri a barbearia aqui antes, porque eu não podia mesmo, por conta da residência, eu não tinha residência, eu tinha visto de trabalho, eu não podia abrir. Se eu pudesse, eu já teria aberto, mas só voltando no tema para a gente não perder muito. Terminou o curso de barbeiro, vai buscar experiência, vai buscar bagagem, tenta trabalhar em barbearias primeiro para você pegar experiência
e tenta trabalhar em mais de uma, se for possível, que eu acho que você consegue aprender muito mais. E quando você for abrir a sua barbearia, você vai ter muito mais, vai ser muito mais capaz de gerir o seu negócio de uma maneira muito mais sustentável e não vai ter tanto perigo, tanto risco de quebrar, que é uma coisa muito comum, né? A gente vê o pessoal termina o curso de barbeiro, abre a barbearia sem experiência nenhuma, muitas vezes sem dominar todos os cortes, sem experiência em gerir mesmo e acaba quebrando ali logo no começo. Cara, não é muito anormal, vamos dizer assim, né? É normal, né, galera? Porque é muito difícil realmente a gente não entender. A gente acha que tudo é lucro no começo, né? Não tem essa visão de separação ali para a gente conseguir manter os produtos em dia, né? Manter toda a parte de estrutura por trás de só tu cortar. Porque hoje, claro, hoje eu sou um funcionário e um proprietário, né? Porque eu trabalho também, Trabalhando, né? não consigo só gerir, eu realmente preciso trabalhar para a barbearia poder se sustentar hoje. Claro que esse é um projeto que, se Deus quiser, ano que vem a gente já consegue trabalhar um pouquinho melhor, gerir, trabalhar mais nas redes sociais de YouTube, né? Dando mais estrutura para o pessoal que está aqui com a gente. Hoje a gente é em 3 barbeiros. Como o Bruno falou, a gente trabalha, eu trabalho por agendamento, né? Mas só que o nosso terceiro barbeiro agora, como começou agora, a agenda dele não está tão cheia assim. Apesar que no dia 5 assim tá bem corrido, né? Normalmente a gente não tem vaga. Mas normalmente ele acaba atendendo por hora de chegada, Bruno. Então isso a gente consegue mesclar os dois, o agendamento, eu e o outro colaborador que tem mais tempo aqui com a gente, já tem a agenda praticamente fechada no mês todo. Então a gente consegue mesclar isso aí, né? Só que é claro, a gente, como eu passei para ti, eu estou mudando meu horário de trabalho, né? A gente está indo para, como tu falou, hoje é 8 dias, né, Bruno? A gente, dia 2 de março, a gente faz 5 anos, né? A Rede Barbearia faz 5 anos aqui em Governador Celso Ramos. Então a gente já tem a clientela bacana. Temos muito mercado para explorar ainda aqui, tá? Realmente tem muita gente, então não que seja um lugar muito grande, mas a gente sabe que muita gente corta fora do município, né, Bruno? A gente sabe disso, não corta naquela região, a gente tem que tentar fidelizar, trabalhar em rede social, galera, que é muito importante. Abre um pouquinho a mão de vocês, façam realmente uns posts patrocinados ali, que vai ajudar bastante vocês entregar o que vocês fazem, né, para aquela localidade ali de vocês, que é muito importante também. Como eu falei para o Bruno, que eu queria deixar em aberto, né, Bruno? Em 2024, não quero mais trabalhar aos sábados, tá? Isso, claro, é uma cultura nossa. A gente está priorizando, a gente vai estender bastante os horários de segunda a sexta, trabalhar praticamente das 9 às 9 aí, mais ou menos, tá? Para a gente não trabalhar aos sábados. É claro, uma opção nossa, não é uma realidade para todo o Brasil, a gente sabe, né? Tem muita gente que não tem como fazer isso, mas a nossa região aqui, como é uma região como se fosse o centro do município, então a nossa região é um pouquinho mais movimentada durante a semana, então sábado é um pouquinho mais fraco, é só aquele pessoal que realmente sabe que a gente atende, né? Então essa é a nossa ideia. Mas aí o seu intuito, então, é fechar a barbearia no sábado. Não Não vai vou ter trabalhar. trabalhar. Eu vou esticar bem. Mas, claro, né? Como eu falei pro Bruno, pô, a gente está há 5 anos, já tem a clientela, já estamos educando os clientes para isso e para eles entender também que a gente, sei lá, é uma opção nossa de vida, né, cara? Vamos dizer assim, eu quero usar também um sábado para mim poder gravar, poder fazer algum tipo de gravação de vídeos, o cara rodando por aí, visitando algumas barbearias que eu acho legal também. Mano, Então, você tem que vir visitar eu aqui. muito bem, mas vamos fazer sim, cara. Se Deus quiser, vamos fazer. Vem. O Adri tá para vir, o Adri falou que vem. Eu tenho mais uma pergunta. Eu lembro que quando você começou, você tinha comentado quando você começou na barbearia, você trabalhava por ordem de chegada e hoje você estava migrando para o agendamento. Você já migrou 100% para o agendamento ou ainda não? Assim, como aqui é uma região pesqueira, tem muita gente que vem de passagem, Bruno. Tipo, tá hoje aqui, mas amanhã já não tá mais. Então, eu tento encaixar entre a agenda e esse nosso novo colaborador, como ele tem a agenda um pouco mais vazia, ele consegue encaixando esse pessoal. Mas o nosso, tipo assim, eu hoje é praticamente 100% agendamento, né? Eu e o Bruno, eu e o Vitor. Você acha que assim, o pessoal que está abrindo a barbearia, a gente já chegou. Acho que a conclusão, né, que é o melhor para você abrir a barbearia é depois que você pegar uma certa rodagem em algumas barbearias, quando você estiver bem confiante em relação a todos os cortes, tiver dominado as técnicas, é o momento ideal. E você acha que tá, beleza, decidi, peguei experiência, peguei rodagem, já tenho alguns clientes. O ideal de você abrir uma barbearia, ordem de chegada ou é agendamento? Cara, isso eu acho que tens que analisar bastante como é que é a região onde tu vai abrir a barbearia primeiro, como é que eles trabalham, vai lá, corta cabelo com um, corta cabelo com o outro, para te saber o público aonde tu vai botar um agendamento ou por hora de chegada, né? Vocês têm que entender o seguinte, normalmente, se tu é um barbeiro rápido, por hora de chegada, tu vai ganhar mais dinheiro, tá?
agendamento tu vai ter um pouquinho mais de vida, vamos dizer assim. Tu faz um atendimento um pouquinho mais diferenciado, porque tu tem um pouquinho mais de tempo. Tu realmente consegue dar um pouco mais de atenção além do corte de cabelo. É quase um psicólogo, né, Bruno? O cara Exatamente. conversa, tem aquele ambiente calmo, tu tem uma barbearia um pouco mais vazia, tu consegue realmente conversar um pouco mais com o cliente. Só que é isso que vocês têm que priorizar. O que vocês realmente querem? Não, eu abri a barbearia agora, preciso de uma grana, preciso alavancar, trabalha por hora de chegada. Realmente, eu acho que tu vai conseguir ter um público um pouco maior. Claro que o Bruno sabe, ele passou, meu Deus, ele fazia 5, 6, 7 cortes em uma hora, então realmente isso é uma loucura. Hoje eu acredito que ele vai começar a migrar um pouquinho mais, atender com um pouquinho mais de calma, né? Porque eu não consigo mais, cara. Eu hoje, para você ter noção, eu faço um degradê normal em 50 minutos. Assim, trabalho no meu tempo, conversando com o cliente, consigo me organizar. A gente alterou o preço também para poder equilibrar um pouquinho, né? Se tem, querendo ou não, uma hora trabalhada é muito tempo, então tem que dar uma equilibrada ali, porque senão tu fica muito tempo no cliente e acaba pagando para trabalhar, né? Isso é interessante também. Por isso que é bom saber, né, o preço médio do seu serviço, para você saber exatamente quanto cobrar e quanto tempo você está gastando. Boa. Eu concordo também, eu acho que assim, tudo tem que ver a sua região, fazer uma pesquisa de mercado para você entender qual é o seu público-alvo, para você decidir se é ordem de chegada ou se é agendamento. Eu não sou contra a ordem de chegada. O pessoal, eu até postei esses dias nos stories, o pessoal mandou mensagem para mim: você é contra a ordem de chegada, começou a criticar. Não, eu não sou contra. Eu acho que funciona muito bem para algumas pessoas, funciona muito bem em algumas regiões. No meu caso, hoje, na minha realidade, não funciona. Funciona. Não é que não funciona. Funciona e funcionaria muito bem. Ordem de chegada ou agendamento? O agendamento. Eu falei a ordem de chegada? O Não, não, tá, agendamento. eu entendi. É, eu inverti, eu estou falando do agendamento. O agendamento funciona, só que hoje, na ordem de chegada, eu consigo ganhar muito mais dinheiro. Então, tipo assim, hoje o meu foco é em fazer dinheiro. Então, eu vou trabalhar mais, eu sei que eu trabalho mais. Muitas vezes eu não paro. E tem os dias que oscilo. Por exemplo, hoje foi sábado. De manhã eu tive uma manhã bem tranquila, editei os vídeos, respondi os comentários, conversei com o pessoal no Instagram. Depois, 11 horas, meio-dia, chegou 5, 6 pessoas de uma vez, mas estou trabalhando em dois, eu acho que isso é importante. Ordem de chegada tem que ter pelo menos dois barbeiros, porque daí se é um corte mais demorado, que você vai demandar um pouquinho mais de tempo, você tem. O áudio. Áudio. Eu acho que o Bruno caiu, galera. Voltou, Bruno? Não, o que ele estava falando é muito importante, porque assim, ó, se tu tiver, por ordem de chegada, um exemplo, né? 6 clientes esperando ali mais ou menos. Imagina que o último acabou de chegar ali. Querendo ou não, ele vai ficar praticamente ali uma hora e meia, de repente até um pouquinho mais, dependendo do tipo de corte que ele for executar, né? Toca aí, Bruno, toca a ficha. Então, esqueci onde eu estava, perdi o raciocínio. Ah, sim. Do tempo de corte, ele quando chegar 6, perto do meio-dia. Isso. Eu acho que o importante da ordem de chegada, assim, se você for abrir uma barbearia hoje, ordem de chegada, não trabalhe sozinho. Você vai ficar louco, cara. Você não vai ter horário de almoço, você vai ficar na correria. Ou eduque seus clientes desde o começo. Hoje, para mim, funciona muito bem a ordem de chegada, porque, como eu falei, eu trabalhei em diversas barbearias, peguei diversas técnicas. Hoje eu sou muito ágil. Eu consigo cortar um cabelo muito rápido e mantendo a qualidade, que é o que é mais importante. A gente inaugurou a barbearia agora há 8 dias. Eu e o Eduardo, a gente abriu junto, Sociedade 50-50, e a gente foi para uma cidade diferente. Me lembrei muito de vocês, que você mora em Floripa, né? E a sua barbearia numa outra cidade. A gente fez a mesma coisa. E assim, aqui na cidade onde a gente mora hoje, a gente já tem diversos clientes fidelizados. Só que a gente foi para uma cidade que é a 25 minutos, meia hora daqui. Então, muitos dos nossos clientes não vão nos acompanhar ou não iriam nos acompanhar. E isso foi um ponto que a gente pegou. E o que a gente fez? Eu trabalhei em cima do e-book que eu fiz. Tudo que eu coloquei no e-book, a gente começou a fazer, trabalhando muito forte na rede social, no Instagram, no Facebook. Aqui o Facebook é muito forte. E no dia da nossa abertura, cara, bombou. A barbearia bombou, a gente não conseguiu parar na empolgação ali, a gente foi indo, a gente só parou para comer rapidinho e conseguiu. Então, a ordem de chegada está sendo muito bom, porque assim, a gente estava até pensando, o Eduardo, ele era muito a favor do agendamento,
e eu queria manter muito a ordem de chegada, porque eu também tenho um plano de trabalhar menos no futuro dentro da barbearia. Mas por enquanto eu vou trabalhar 100% dentro da barbearia, continuando com o digital, mas vou trabalhar ali no corte, na pegada. Mas a nossa ideia é colocar colaboradores. A gente já quer ver se no máximo em 6 meses coloca mais 1 ou 2 colaboradores e expandir. A gente quer abrir outras unidades, outras redes, quem sabe fazer uma franquia ou estar aumentando. E o modelo do nosso negócio vai ser esse, ordem de chegada, não vai ser um corte expresso, porque assim a gente faz um atendimento na ordem de chegada, que é um atendimento diferente. Hoje a gente trabalha com a barba de ozônio, que ela substitui a toalha quente, trabalho com massageador e 2 nanogun. Cara, isso daí é um marketing pronto. Tá? Os clientes que estão indo, Nunca viram, né? nunca viram, que estão tendo essa experiência, eles mesmos pedem para filmar, para tirar foto e eles compartilham, porque eles nunca viram nada igual. Eles estão achando sensacional, estão achando incrível. E a Nanogun, cara, é uma com pré-shaver e a outra com aftershave e o ozônio. É coisa super simples e a gente está trabalhando muito forte ali no marketing e tá indo muito bem. O resultado está muito bom para a ordem de chegada. O Eduardo até mudou a mentalidade dele. Ele falou, não, cara, a gente consegue ganhar muito mais na ordem de chegada, então a gente vai manter a ordem de chegada. Não estou falando que eu nunca vou trabalhar com agendamento, mas para o momento eu não quero. Foco não é esse. O foco não é esse. Como eu disse, a barbearia aberta há 8 dias, a gente já está com acho que 35 avaliações no Google, 5 estrelas, tipo, o pessoal está adorando, a gente conversa com os clientes, sirva o café, mano. A gente faz cafezinho lá da Dolce Gusto, maquininha, tem a maquininha, a cápsula lá, o cliente chega, não, quer um café? Se serve um cafezinho ali. Então, é uma barbearia que tem um conceito muito legal, uma barbearia muito legal por dentro. A gente entrega uma barba diferente dentro da ordem de chegada. Então, tudo depende, acho que, do jeito que você quer trabalhar. Dá para ser um jeito expresso, que você corta, não conversa com o cliente e manda ele embora. Pode ser que na sua região funcione, mas não é o ideal. O ideal é você realmente dominar a técnica que você trabalha, ser ágil, mas cortar com qualidade, conversa com o seu cliente, pergunta como é que foi o dia, oferece um cafezinho. Então, tá funcionando muito bem para a gente esse modelo de negócio. E até que eu acho que a barba que tu está oferecendo lá hoje é um tipo de barba que não tem na Nova Zelândia, né? Não, cara. Navalha, ela é só máquina, né? Uma coisa um pouco mais específica. Por isso que realmente é um grande diferencial. Isso é legal, cara. Cara, o pessoal estão fazendo até com toalha quente, mas são poucas as barbearias que usam navalha. Agora o ozônio o pessoal gostou. Hoje eu fiz acho que 6 barbas, que a gente chama de barboterapia, né? Que é no ozônio, e 2 clientes dormiram, mano. Porque eu coloco o ozônio nele, eu venho com aquele massageador não é da W Mark, é da Pro Barber, mas é aquele da China também. E eu coloco no rosto do cliente, assim, cara, é 30 segundos. É só para fazer uma gracinha ali. O cara dormiu, velho. Eu fui passar na vibe do pescoço dele, ele tinha dormido. Então tá funcionando bem, e daí o horário está fechando só na segunda-feira. Isso daí é uma coisa que para mim já deu uma pegada agora. Eu gosto muito de ter minha folga ali de domingo, mas é uma meta que a gente colocou. É do cara, é do cara. Depois eles vão ficar mal acostumados pro domingo. Não, mas eu não vou fechar. Talvez eu ainda abra na segunda, mas eu não vou trabalhar. A nossa ideia é o seguinte: a gente vai trabalhar agora. Centro da cidade, assim? É o centrinho? Cara, a gente não tá no centro. Tipo assim, tem o centro e a gente tá a 5 minutos do centro. É uma cidade meio que nova, tal, só que o quê? A gente realmente investiu na barbearia. Mas tem muito comércio em volta, né? Ah, não, então, pô, loucura, né? É um bairro mesmo, né, cara? Legal. Não é um bairro, tem um centrinho comercial, daí nesse centro comercial tem uma pizzaria, tem um quiroprata, a gente que abriu agora, daí tem tipo uma imobiliária e mais 3 espaços vagos. Daí eles estão construindo mais um monte de espaço na lateral, mas por enquanto é só isso, e o resto casa em volta. O que pegou ali foi a divulgação e marketing. Legal. E a gente, assim, desde que eu vim para Nova Zelândia, eu conheci o Eduardo jogando bola. E a gente sempre teve a mesma ideia, mano, pegando residência, a gente vai abrir a barbearia, vamos abrir desse jeito, conceito americano, pegar aquelas toolbox, que é aquelas caixas de ferramenta de mecânico, a gente pega aquelas caixas, coloca, então a gente já tinha tudo na nossa cabeça. É igual a cadeira, quando a gente foi pegar, a gente importou a cadeira da Austrália,
e a cadeira é inspirada na Harley Davidson. Se você olhar ela de frente, é o guidão de uma moto. A gente tipo, tentou fazer alguma coisa diferente, Dessa temática, né? temático, o logo. A gente contratou uma empresa do Brasil, o grupo AD, eu nunca sei falar porque é do Paraná, o grupo AD, e eles criaram toda a marca pra gente, criou o logo, o Pô, legal, Falcão. cara, legal. Acho que tá chovendo a conexão aí, Bruno. Dá uma olhadinha. Aí de novo? Voltou? Voltou. Bora. Então, porque o nosso intuito realmente era esse. A gente quer virar um grupo e abrir outras filiais, outras empresas e aos poucos ir trabalhando menos. Contratar colaboradores, administrar Formar, as né? correria e ir Formar. trabalhando menos. Tá, legal. Esse Essa é aí, o, já estamos essa é a bastante tempo ideia. na profissão, né? Quanto tempo de profissão aí, Bruno, na Nova Zelândia? Cara, na Nova Zelândia, 4 anos. Eu tenho mais 3 anos e pouco no Brasil dentro da barbearia, mas na área, né? Envolvido na área da barbearia. Pô, legal. Você tá Então, com dá pro quanto? cara. Eu tô com uma barbearia que vai fazer 5. Eu devo ter também por aí uns 6 anos de barbeiro, mais ou menos. Passa muito rápido, né, isso? Passa, cara. Meu Deus, parece que foi ontem que eu abri aquela pequenininha lá embaixo. Agora a gente já veio para um espaço um pouquinho melhor, vamos se ajeitando. Tem muita coisa pela frente ainda. Quero botar uma parte aqui de estrutura pessoal, mas no Brasil é tudo muito caro, né, cara? Aí também é caro, né, Bruno? Só que aí normalmente o cara ganha um pouquinho mais e consegue fazer um montante um pouquinho maior, né, cara? No Brasil é complicado, cara. No Brasil, tipo, eu quero comprar uma cervejeira para botar aqui na barbearia, tá difícil, vou comprar agora. Acho legal, velho. Eu queria colocar, a gente foi ver também, mas aqui você tem que pagar uma licença que é muito cara. Não posso Ah, pôr. é? Tipo, aí Já acabou. mistura, já mistura, querendo ou não, as funções, né? Vamos dizer assim. A gente consegue colocar, só que, tipo assim, eu não lembro o preço agora, mas vou te dar um exemplo. A licença ela custaria US$ 25.000 por ano. Aí você fala, cara, eu ia ter que vender muita cerveja para poder pagar. Tipo, aí não vale a pena. Mas, É, irmão. cara, é o que a gente estava falando, é a realização de um sonho, né? Tipo, você colocar ali em prática, tirar do papel. E eu acho que não tem nada melhor do que quando você for abrir uma barbearia, você ter tudo na sua cabeça já, cara, ter planejado, sabe, tudo como que você quer, como que vai ser, porque já é um adianto muito grande. Invista no marketing, divulgue o seu negócio, faça chegar a mais pessoas, capta os clientes. Eu acho que a rede social hoje é a ferramenta mais importante que a gente tem para divulgar o nosso trabalho. E aquele negócio, né, Bruno? O Bruno, ele trabalhou bastante no Instagram há pouco tempo e a gente não tinha resultado, né, Bruno? Ele foi insistindo, uma hora vem, cara. Aconteceu isso comigo no YouTube também, né, Bruno? Eu acho que hoje ou amanhã chegamos em 20 mil inscritos, tá, galera? Vamos chegar aí. Aí sim! É um pouco desanimador, porque assim, cara, vou ser bem sincero, tá? A entrega do YouTube tá. Tu sabe como é que tá, né? Tá bem complicado ultimamente. Mas vamos lá. Eu tenho 2 editores agora, galera. Eu tenho que pagar os meninos, então vamos lá, compartilhe meus vídeos, por favor. Ajuda aí a nossa comunidade ali, porque é brabo. A gente faz um conteúdo muito específico, né, Bruno? Que é maquinário de barbearia, né, galera? Querendo ou não. Então é um nicho só para barbeiros, então é muito importante que vocês compartilhem nossos vídeos, tá? Não sai nada, não gasta nada, né? É só compartilhar, joga nos grupos de Facebook, WhatsApp, que realmente ajuda bastante, tá? Eu Não fico vai, não gasta nada e ainda fortalece o canal, né, mano? É verdade, cara. Ô Reis, uma pergunta que todo mundo sempre faz para mim, Manda. eu vou te fazer agora. O pessoal fala, você sempre traz máquina diferente e tal. Você tem patrocínio? O pessoal te manda as máquinas de graça? Cara, ultimamente, assim, normalmente o Bruno sabe disso, né? Isso é uma conversa retórica, né, Bruno? A W Mark manda alguma coisa pra gente, só que assim, são em ciclos, galera. Às vezes ela manda tipo 10 máquinas, 8 máquinas, e nós estamos aí, eu acho que uns 2 meses sem receber nada, então eu e o Bruno temos que gastar, temos que comprar grana, comprar máquina, né? Comprar no ar e depois eu tento vender essas máquinas para a gente conseguir mais grana e fazer esse ciclo de postar conteúdo para vocês, né? Então não é fácil. A gente está começando agora, não é fácil. Para o Adri, para o Ayrton, que já estão mais tempo, né? Fica um pouco menos difícil. Fácil não é, tá, galera? Mas fica um pouco menos Não, difícil. fácil não é, mas quem tem mais visibilidade é mais fácil de conseguir alguma coisa. Como eu disse no Instagram, vou repetir, eu não tenho patrocínio com nenhuma marca. Se alguma máquina quiser me enviar alguma máquina, claro, a gente vai conversar, vai negociar, mas igual eu sempre falo,
transparência 100%. Se eu não gostar da máquina, a máquina não for boa, eu vou falar a verdade. Já aconteceu de eu receber algumas máquinas assim, mas 95% das máquinas, 99%, é tirada do nosso bolso, mano. É a gente que vai, que compra a máquina, que espera ela chegar, que testa, grava o vídeo, depois vende para poder comprar mais e fazer o círculo girar. Então, Um dos nossos maiores parceiros, né, Bruno? Normalmente quem ajuda bastante o canal, tem que passar aqui, desculpa até interromper o Bruno, desculpa aí, irmão. Mas é o Beto. O Beto, ele empresta muita coisa pra gente, onde a gente não tem custo, né? Mas a partir disso, galera, realmente a gente tem que tirar do nosso bolso, tá? Não tem mimimi, não. é exatamente isso, mano. Então, tipo assim, ó, você lá, mano, assistir o vídeo, sabe? Deixar um likezinho, não vai te matar e vai fortalecer muito o canal. O Reis, uma pergunta aqui, ó, do André Santos. Bora, O que André. seria melhor para quem está começando? Um ponto fixo ou corte a domicílio, sendo que não tem uma quantidade de clientes em um local com espaço suficiente? Ah, vai atender em casa, né, cara? Tu não pode. Se tu montar um espaço de cara assim, tu vai ter que dividir o teu lucro com a grana do espaço, né? Se tu tá muito no começo e tu não tem muito cliente, faz o que o Bruno fez, trabalha no marketing bem legal, para te ganhar um pouco de grana, né? Ter um pouco de coragem e pelo menos ter uma quantidade de cliente razoável para te manter naquele ambiente, né? Não vai na sorte, não faz o que eu fiz, porque é muito arriscado, tá, galera? É arriscado, mas não é impossível, galera. Tipo, dá para fazer. Tudo você tem que levar em consideração. Tá É ligado? mais arriscado, mas dá para ser executado. Não vamos generalizar também, falando, não, você tem que terminar o curso, trabalhar em barbearia depois. É o recomendável, é o melhor para você pegar uma rodagem. E sobre o a domicílio, cara, tudo depende muito do jeito que você trabalha. Se você montar um esquema bem legal a domicílio, você consegue ganhar até mais dinheiro do que trabalhando em um local fixo, tá? Tem muito barbeiro que faz isso hoje. O cara montou uma estrutura muito legal, cobra 150, 160 o corte e vai até os lugares. Faz ali um acordo com o pessoal de condomínio fechado, Tem um conversa com o público pessoal. específico, né, Bruno? Um público que realmente paga pela comodidade. Daí você vai, oferece um trabalho diferencial para eles. Hoje a gente tem secador sem fio, dura 1 hora, 40 minutos, mas dá para você fazer o atendimento a domicílio e entregar um excelente resultado. Então, acho que tudo que você tem que levar em consideração é qual seria o espaço, qual seria o valor gasto, como você atenderia a domicílio, seria um atendimento express ou seria um atendimento mais assim corrido do dia a dia. Cara, põe na ponta do lápis, faz a análise certinho. Você mesmo tem a resposta dessa conversa aí, dessa pergunta. Boa. Conversei com o Instagram da Monster Clipper para revender no AliExpress, é mais complicado para eles. Cara, é difícil porque eles estão na Holanda, né? É difícil para eles mandarem pro. Para o Brasil, principalmente, né? Eu não consegui nada deles também. Eles ficaram, quando tiver uma marca, quando tiver uma empresa patrocinada pela Monster Clippers, eles me enviar alguma coisa. Mas até chegar aí, tá, vai demorar um Cara, pouquinho. Trocando um pouquinho rapidinho, um pouquinho de assunto, Bruno. Tu viu a nova VGR motor magnética? Cara, eu vi, já mandei mensagem lá já. R$ 177, eu já comprei a VGR, já comprei a WMark, pra vocês verem, tá, galera? Do meu bolso aí, lá se foi 550, tá? A VGR já tá no AliExpress? Eu não achei. Ah, pô, depois eu te mando o link aí. Só... Eu mando o link. Eu vi no coisa, mandei mensagem para eles pra, quando o link tivesse disponível. Quando eles me postaram, quando eles postaram no Instagram, eu já fui na loja oficial do AliExpress, da VGR, mandei para eles, no mesmo dia eles criaram o link e me mandaram. Tanto que a galera já está espalhando no nosso grupo de WhatsApp, Telegram, e já está saindo, cara, já está saindo mesmo. Claro que ela vem menos peças do que a WMark, né? Mas na minha opinião é a mesma marca. Cara, ela tá quanto? R$ 177? Eu tô sem o microfone agora que eu vi. Tá funcionando bem aí, meu Bruno? Tá ótimo aqui, mano. Desligou. Ela tá metade do preço. 177, cara, tá uma loucura. Pô, tá barato demais. Corre lá, galera, tá muito barato. Tá barato demais. Manda o link aí, Reis. Eu vou deixar na descrição aqui. Vou deixar o link aqui do Reis na descrição. Vocês compram através do link do Reis a VGR, que tá muito barato. Essa máquina aí tem tudo para ser top, mano. Eu Bruno, gostei demais da ergonomia. Demais. 330 gramas, eu vou ter que encerrar, que meu cliente está ali esperando. A Não, conversa show de bola. boa, tá? Galera, para ficar bem frisado para você, a nossa conversa entre eu e o Bruno é aqui na live, tá? A gente tem uma vida muito corrida, tentamos conversar durante a semana, mas é difícil, cara, é difícil. É um oi, como é que tá aí, Bruno? Como é que vai? Alguma coisa diferente? Mas é bem superficial, tá?
Então é muito importante vocês ajudarem a gente e compartilhar o nosso canal com os grupos de vocês. Vamos lá. É isso aí. O fuso horário também é muito doido, né, Reis? Agora que 00:30 para mim, está começando o dia, tô indo deitar. A gente não está conseguindo conversar, mas a gente vai conversar mais. Tu no domingo, né? Começou o domingo agora para ti, e eu aqui no sábado, 8:30 da manhã, mais ou menos, galera. Para vocês terem noção, a loucura do fuso. Doideira. Mas então é isso aí, William. Brigadão, mano. Tamo junto. Até semana que vem, a gente conversa mais. Pessoal, brigadão a todo mundo que acompanhou a live. Semana que vem tem mais. E se tiver sugestão de tema, manda lá no Instagram para mim ou pro Reis, que a gente vai... Pode pra galera marcar, Bruno. Posei pra galera marcar lá e pode. Oi? Bora. Valeu, galera.